Olá! Se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente você decidiu automatizar alguma coisa na sua casa. E quando alguém começa a fazer algum tipo de automação, quando alguém começa a ingressar no mundo da automação residencial, um dos primeiros passos que as pessoas costumam dar é o de automatizar a iluminação, automatizar as luzes. E aí sempre vem uma dúvida: por onde começar? O que eu devo automatizar? Será que eu devo automatizar os interruptores, colocar interruptores inteligentes? Ou será que eu devo automatizar as lâmpadas, colocando lâmpadas inteligentes? Existe uma resposta rápida para essa pergunta, que é: você deve automatizar os dois. Mas essa resposta rápida não é o suficiente. A dúvida continuou. Então vamos aprender nessa aula o porquê você deve automatizar os dois e quais são as vantagens e desvantagens de fazer só um ou só o outro. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo, eu sou viciado em tecnologia, eu ajudo as pessoas a terem mais qualidade de vida personalizando a sua casa. Então vamos para a aula? Vamos abrir a nossa lousa aqui. Opa, lousa aberta. Vamos lá. Vamos começar do princípio, né? Que toda casa tem lá um quadro de luz. Vamos supor que tem aqui vários disjuntores, né? Prontinho. Esse aqui é o nosso quadro de luz. Vamos colocar aqui, quadro de luz. Considerando uma ligação convencional, seja essa ligação 110 ou 220, na maioria dos casos vai ter um fio fase passando por toda a casa, passando por todo o teto da casa, e vai ter um fio neutro também. Essa aula ela não abrange casas onde são 2 fases e não tem fio neutro passando. Vamos partir do que a maioria das casas do Brasil, do padrão brasileiro, tem, que é um fase e um neutro, e vamos centralizar nesse tipo de ligação, saindo do quadro de luz. O quadro de luz passa pelos disjuntores e passa um fase e um neutro para toda a casa. Vamos colocar aqui fase e neutro. Vamos colocar aqui o fase como sendo um positivo, neutro, negativo. Na sua casa também deve ter lá um interruptor. E vamos entender primeiro como que é uma ligação convencional, né? Uma ligação convencional, ela funciona da seguinte maneira: que tem a lâmpada, que aqui vai ter Isso, essa aqui é a nossa lâmpada. A ligação convencional ela funciona da seguinte maneira: o neutro, ele está sempre conectado na lâmpada, e o fase, ele está no interruptor, certo? E aí tem um outro fiozinho que conecta aqui o interruptor na lâmpada. Esse fio é chamado de retorno. O que acontece? Nosso interruptor, quando ele está conectado, quando ele está na posição de ligado, ele pega essa energia do fase e ele deixa ela passar até a lâmpada. E quando a lâmpada está recebendo o sinal positivo e negativo, fase e neutro, ela, o que acontece com ela? Ela acende. Todo dispositivo de casa, ele tem que ter fase e neutro. Uma tomada, ela tem que ter o fio fase e o fio neutro. Para quando você conectar um dispositivo nessa tomada, ele está recebendo ali os 2 tipos de energia, e aí ele funciona. Se estiver chegando só fase, ele não vai funcionar. Se estiver chegando só neutro, ele também não vai funcionar. Ele precisa das 2 conexões para fechar um circuito e ser energizado. Mas aí, quando esse interruptor está na posição desligado, o que ele faz? Ele interrompe. Daí que vem o nome, interruptor. Ele interrompe, e aqui nesse fio do retorno, ele não manda energia nenhuma. Então aqui na sua lâmpada que está chegando somente o neutro, ela não vai acender, ela vai ficar apagada, né? Essa é uma ligação convencional, né? Todas as lâmpadas, a lâmpada da sua casa deve estar ligada dessa mesma forma. A maior parte das lâmpadas é ligada dessa forma, independente de quantas lâmpadas estiverem ligadas, mas funciona dessa maneira. E aí vamos para a dúvida do começo do vídeo. Vamos começar pela lâmpada. Vamos supor que aqui essa lâmpada,
eu decidi colocar uma lâmpada smart, uma lâmpada inteligente. Qualquer dispositivo smart, ele precisa estar conectado na energia o tempo todo. Então ele precisa estar o tempo todo recebendo fase e neutro. Dessa forma ele fica energizado e ele consegue estar conectado na internet. Se for um dispositivo Zigbee, consegue estar conectado no seu hub Zigbee, né, no seu roteador, enfim. Ele precisa estar energizado plenamente. E aí, mesmo que essa lâmpada aqui seja inteligente, você só vai conseguir criar automações para ela quando o seu interruptor estiver na posição de ligado. Porque só assim ele vai estar energizando aqui essa lâmpada, que vai estar recebendo os dois sinais, né? Somente dessa forma. E aí, o que acontece se você desligar o seu interruptor? Você vai lá e desliga o seu interruptor. Sua lâmpada vai ficar offline. E aí, ela offline, você não tem como conseguir fazer automações, criar rotinas, criar cenas. Você não consegue, porque a sua lâmpada está offline. Então, a gente já encontra o primeiro problema, que é: você tem que manter o seu interruptor 100% do tempo na posição de ligado. E aí, se você precisar desligar o interruptor, sua lâmpada vai ficar offline. Se você pedir para sua assistente virtual ligar a luz enquanto seu interruptor está na posição desligado, ela vai dizer que não conseguiu encontrar esse dispositivo. E isso não é legal. E ter que manter o interruptor sempre ligado, tendo que mexer nessa luz só por comando de voz, também não é prático, né? O legal é você poder fazer os dois. Você poder mexer tanto pela tomada, pela parede, né, pelo comando, quanto pela assistente virtual, ou criando suas cenas, criando suas rotinas, né? Dessa forma, a gente já viu aqui que não funciona legal. E se, ao invés de mudar a lâmpada, né, a gente colocar um interruptor smart, o que acontece? Esse interruptor smart, ele vai funcionar exatamente como um interruptor comum. Então, se ele estiver na posição off, ele não vai mandar nada até a lâmpada vai ficar desligada. Se ele estiver na opção on, a lâmpada vai acender, certo? Mas, dessa forma, a sua lâmpada continua sendo uma lâmpada convencional. E uma lâmpada convencional, ela fica extremamente limitada à criação de cenas, à criação de rotinas, né? Afinal, ela só liga e desliga. E a ideia da automação vai muito além do on e off, né? As lâmpadas que ligam e desligam, elas sempre existiram, né? E a automação, ela veio para revolucionar isso. Você poder mexer na intensidade de uma luz, na cor de uma luz, se você vai usar um branco frio, um branco quente, uma luz colorida, né? Existe uso interessante para a luz colorida. Muita gente acha que a luz colorida serve para deixar mudando de cor lá, só decorativo, e na verdade não é, né? Mas isso aí também é assunto para um outro vídeo, um outro momento. Então vamos ver aqui, né, colocando um interruptor smart, ele vai dar comandos, né? Quando você colocar ele aqui na posição on, ele vai permitir que o fase vá até a lâmpada, e acenda ela. Mas, e se a gente mudar e colocar um interruptor smart e uma lâmpada smart, que é o melhor dos mundos? O que isso acontece? Primeiro, vamos voltar algumas casinhas nesse jogo e entender como que é a conexão de um interruptor e de uma lâmpada smart. Para instalar um interruptor ou para instalar uma lâmpada smart, você vai precisar que ambos estejam 100% do tempo energizados. Então o que acontece? Nesse interruptor aqui, que está recebendo só sinal de fase, você vai precisar trazer um neutro até ele, para que dessa forma ele fique 100% do tempo energizado.
E da mesma maneira, aqui nessa lâmpada que está recebendo só o sinal de neutro, você vai precisar fazer um sinal de fase, para que ela também esteja 100% do tempo energizada. E aí o que acontece com esse retorno aqui? Ele se torna inútil. Ele não vai mais precisar, a gente não vai mais precisar desse retorno. E considerando que a gente não precisa mais desse retorno, uma das formas de facilitar a instalação é usar esse cabo do retorno aqui para viabilizar algumas dessas duas conexões que a gente comentou aqui, né? O mais fácil costuma ser usar o cabo do retorno para passar o neutro até o interruptor. Aí ele deixa de ser retorno e passa a ser neutro, né? Isso aqui é um pulo do gato, né? Uma forma de facilitar a instalação, né? Mas, para facilitar aqui o nosso exemplo, vamos deixar aqui o desenho um pouco mais simples. Então vamos tirar aqui, tiramos aqui, pronto, o retorno está desconectado. E aqui vamos supor que a nossa lâmpada já está aqui com os dois fase neutro, nosso interruptor também, fase neutro, ambos estão energizados o tempo todo. Vamos colocar aqui, ó, de roxo, final vermelho com azul fica roxo. Esse aqui está conectado, esse aqui está conectado, né? Os dois estão energizados. E aí, a conexão desse interruptor com essa lâmpada, ela é feita através da programação, né? Da configuração. Você vai criar uma rotina que, se o interruptor for igual a ON, então a lâmpada é igual a ON. E vai criar também uma outra lógica, uma segunda lógica. Se interruptor é igual a OFF, então a lâmpada é igual a OFF. Aí lá no seu aplicativo, quando você criar essa lógica aqui, esse interruptor vai se conectar com essa lâmpada através do seu Wi-Fi. E aí toda essa conexão aqui, toda essa conversa, tanto daqui para cá quanto daqui para cá, vai ser feita através da sua conexão. Seja essa conexão Wi-Fi, seja essa conexão Zigbee, né? Independente de como for o seu sistema aí, a sua arquitetura. Aí você me diz: legal, Léo, entendi como funciona, né? Mas qual que é a vantagem de fazer dessa forma, né? O que eu ganho fazendo dessa maneira, fazendo uma ligação aqui que não é conectada por fios? Eu deixei de passar um retorno aqui para ligar e desligar a luz, né? Então a luz está sempre energizada, o interruptor está sempre energizado, beleza, entendi, mas não entendi qual é a vantagem. Bom, a vantagem é que um mesmo interruptor, independente do estado que você colocar, esse interruptor ele pode mandar comandos diferentes para essa luz, caso você adicione mais informação nessa lógica. Aqui a gente está considerando somente o interruptor no estado ON, né? O interruptor no estado ON, então a lâmpada ON também, né? Mas o que dá para a gente fazer de diferente? Bom, vamos apagar aqui e vamos criar aqui uma nova caixa de texto e vamos colocar uma lógica aqui um pouco mais complexa, um pouco mais interessante. Vamos adicionar uma única variável nessa lógica que a gente está criando, que é a variável hora, né? Que ela vai pegar ali do seu sistema, aí considerar a hora que esse interruptor vai estar sendo ligado, que ele vai estar sendo acionado. Então, se a gente criar a lógica, vamos colocar em inglês aqui para ficar mais fácil, se o interruptor for ligado e a hora for maior que 10 horas da manhã, então a lâmpada é igual a ON e a lâmpada é igual a 5.000 Kelvin.
Vai ser um branco bem branco. Um branco bem frio, né? E aí a gente cria uma segunda lógica. Se o interruptor for ligado e a hora for maior do que 22 horas, então a lâmpada também vai estar on. Mas vamos colocar aqui lâmpada.cor, só para ficar organizado, vai ser igual a 2500 Kelvin. Então ela vai acender branco e vai acender um branco bem quente, né? Um branco bem amarelado, né? Porque já tá de noite, né? Depois das 22 horas e você não quer aquela luzona branca na sua cara, né? Você quer uma luz um pouco mais tranquila, né? E a gente pode adicionar aqui e lâmpada com brilho é igual a 10%, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente pode colocar também que lâmpada com brilho é igual a 100%, né? Então, depois das 22 horas, a sua lâmpada ela vai acender mais amarelada e ela vai acender com 10%. E aí, a gente pode fazer também uma terceira lógica. Se o interruptor for igual a on e a hora for maior do que meia-noite e a hora for menor do que 6 da manhã, então a lâmpada é igual a on e a lâmpada.cor é igual a amarelo. Vamos trazer esse aqui para cima, aqui só para a gente poder escrever, ter mais espaço para poder escrever. E a lâmpada do brilho é igual a 1%. Dessa forma, se você levantar de noite, por exemplo, se for uma luz do seu banheiro, e você levantar de noite, precisar usar o banheiro, mas você não quer definitivamente um monte de luz na sua cara, porque você ainda vai voltar a dormir. Você mantém uma configuração específica para a madrugada, porque dessa forma, quando você ligar o interruptor, quando você mudar o estado dele aqui de off para on, você vai aplicar essa rotina. Em outro momento, se for depois das 10 horas da manhã, é que aqui não fechou, né? Mas vamos supor que seja depois das 6 da manhã, né? Ela vai acender num branco frio com brilho no máximo. Se for depois das 22 horas da noite, depois das 22, né? A lâmpada vai acender com um branco quente e um brilho em 10%. E aí o que ficou faltando aqui? Uma terceira lógica, se o interruptor for desligado, então a lâmpada é desligada também. Você entende? Dessa forma, fazendo essa ligação elétrica dos dispositivos, você colocando um interruptor smart que está 100% do tempo conectado na energia e fazendo uma lâmpada smart também 100% do tempo conectado na energia, você tem aqui uma solução muito mais eficiente. Você ganha dinamismo na sua lógica, no seu sistema. Você ganha a possibilidade de aplicar diferentes formas de ligar essa mesma luz com o mesmo toque de botão. O mesmo, isso não muda. Você sempre vai lá na sua parede e apertar o botão de ligar a luz. Só que considerando o horário, ela vai acender essa luz de formas diferentes. E isso é muito legal. Na prática, isso é muito bacana, porque faz com que você ganhe qualidade de vida, que é o propósito do canal. Você consegue fazer com que uma luz de madrugada não te acorde
não interrompa a produção de melatonina natural do seu corpo, que isso também é assunto para um outro vídeo. Mas você consegue fazer com que em cada momento do dia, essa mesma lâmpada Smart tenha diferentes comportamentos. E é claro que tudo isso que eu escrevi aí na tela, todo esse monte de comando, na hora de você programar isso no seu aplicativo, não vai ser dessa mesma forma que você vai colocar, né? Vai ter uma interface muito mais intuitiva. É importante que você conheça essa lógica, como ela funciona, que você conheça essa forma de estruturar o seu raciocínio para que você consiga escrever dessa forma, ver qual que é todo o seu sistema, como ele vai funcionar, e depois passar essa mesma lógica pro aplicativo de uma forma mais intuitiva, usando a interface do próprio aplicativo. E aí me conta, você já sabia como funcionava esse tipo de ligação? Tanto a ligação elétrica, que faz com que os dispositivos Smart estejam 100% do tempo energizados para que eles estejam 100% do tempo conectados, quanto o que essa ligação elétrica viabiliza no uso desses dispositivos. Conta pra mim nos comentários. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, porque ainda vai ter muitas outras aulas como essa para iluminar o seu pensamento em relação a casas inteligentes e automação residencial. Um grande abraço e até mais!